Bom dia, este é um momento de reflexão. Fortaleça o seu coração e repasse esta mensagem a todos que ama. E os fariseus, vendo isto, disseram aos seus discípulos: por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Evangelho de Mateus, capítulo 9, versículo 11. De maneira geral, a comunidade cristã, em seus diversos setores, ainda não percebeu toda a significação do banquete do Mestre entre publicanos e pecadores. Não só a última ceia com os discípulos mais íntimos se revestiu de singular importância. Nessa reunião de Jerusalém, ocorrida na Páscoa, revela-nos Jesus o caráter sublime de suas relações com os amigos de apostolado. Trata-se de ágape íntimo e familiar, solenizando despedida afetuosa e divina lição ao mesmo tempo. No entanto, é necessário recordar que o Mestre atendia a esse círculo em derradeiro lugar, porquanto já se havia banqueteado carinhosamente com os publicanos e pecadores. Partilhava a ceia com os discípulos num dia de alta vibração religiosa, mas comungara o júbilo daqueles que viviam à distância da fé, reunindo-os generoso e conferindo-lhes os mesmos bens nascidos do seu amor. O banquete dos publicanos tem especial significado na história do cristianismo. Demonstra que o Senhor abraça a todos os que desejem a excelência de sua alimentação espiritual nos trabalhos de sua vinha, e que não só nas ocasiões de fé permanece presente entre os que o amam. Em qualquer tempo e situação, está pronto a atender às almas que o buscam. O banquete dos pecadores foi oferecido antes da ceia aos discípulos. E não nos esqueçamos de que a mesa divina prossegue em sublime serviço. Resta aos comensais o aproveitamento da concessão. Emmanuel dá ao versículo de Mateus, que ilustra este capítulo, uma clara interpretação, levando-nos a refletir, inclusive, sobre julgamentos feitos precipitadamente, menosprezando os que pareçam, pela sua posição, indignos de apreço. Porque muita vez, onde só se vê maldade ou impureza, terá o Criador colocado um germe de virtude que, cultivado, possivelmente se desenvolverá. O banquete dos publicanos vem em primeiro lugar porque os primeiros no socorro do Cristo são os mais necessitados, como ele mesmo afirmou: os sãos não necessitam de médico. Respondendo à observação dos fariseus, Jesus, que já dissera consistir a sua missão em salvar o que estava perdido, reafirmou essa declaração, dizendo que não viera em busca dos justos, mas dos pecadores, porquanto só queria e quer misericórdia e não sacrifício. O que significa que, para aquele que se equivoca, não haverá condenação apenas eternas, mas, ao contrário, desde que haja arrependimento e o desejo de reparação da falta cometida, haverá o perdão. Quantos naquele banquete, ouvindo as palavras do Mestre, não teriam se transformado? Não exatamente naquele momento como ocorreu com Zaqueu, mas a semente plantada em seus corações certamente germinaram. Do mesmo modo ocorre hoje com aqueles que recebem a sua palavra através do Evangelho redivivo. Ainda que não coloquemos de imediato em prática, os seus ensinamentos permanecem em nossa consciência, transformando-nos pouco a pouco. Jesus não se impõe, ele conquista o nosso coração pela sua palavra. Como tão lindamente escreve Vinícius,
pseudônimo de Pedro de Camargo, no livro Em Torno do Mestre, capítulo A Palavra de Jesus, que diz assim: como é bela, Jesus, a tua palavra, como é encantadora e persuasiva, deliciosa e convincente. Sua palavra, Senhor, consolida a razão e sensibiliza o coração. Fala à mente e fala ao sentimento. Ela diz tudo e tudo esclarece. Não há mistério que não revele, nem problema que não solucione. É bálsamo que mitiga as dores, é luz que aclara o entendimento, é força que reanima, é vida que rejuvenesce. É também poesia que encanta, música que arrebata, verdade que empolga, fé que redime. Tua palavra, Jesus, modifica, corrige, transforma e converte. Atrai como imã, aquece como o sol, refrigera como o orvalho, inebria como os perfumes, purifica como o fogo e diviniza como o amor. A mágica influência de tua palavra, ó Cristo, converte-se a fraqueza de Simão na coragem heróica de Pedro, a sordidez do publicano na generosidade de Zaqueu, a volúpia de Madalena no sublime e incomparável idealismo da arrependida, o fanatismo feroz de Saulo no liberalismo e abnegação de Paulo. Ao encantamento da tua palavra, Jesus, serenam-se as tempestades, os coxos e os paralíticos se locomovem, os cegos veem, os surdos ouvem, os leprosos ficam limpos, os mortos ressuscitam e aos pobres se faz justiça. E como não ser assim, Senhor, uma vez que a tua palavra é o mesmo verbo de Deus que se faz ouvir neste mundo. Jesus, neste banquete com os publicanos e pecadores, deu-nos grande lição de indulgência, o que certamente queremos ter para nossas faltas, mostrando que devemos tê-la para com os nossos irmãos em geral, que devemos constituir-nos no amparo do fraco, que devemos procurar os enfermos da alma e esforçarmos-nos pela sua cura. Graças a Deus. Mensagem do livro Caminho, Verdade e Vida, capítulo 137, O Banquete dos Publicanos, psicografado por Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel, seguido de nosso comentário. Tenhamos um excelente dia, sempre na companhia do nosso Divino Mestre Jesus.